Apocalipse 14 diz assim, ó, e outro anjo saiu do templo, né? Saiu do templo, o templo era a tenda era chamada muitas vezes de templo, né? Saiu de lá de dentro da tenda do templo, clamando em grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Quem é que está sentado sobre a nuvem? O Filho do Homem, aquele que está vindo, né, para arrebatar a igreja. O Senhor está descendo e nós vamos subir para se encontrar com ele. Tessalonicenses fala sobre isso. Mas olha a ordem que sai de lá de cima. E outro anjo saiu do templo clamando em grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lança tua foice e cega, a hora de cegar é vinda, porque já a seara da terra está madura. Então, aqui o que está acontecendo? É o trigo sendo colhido para ser levado para o encontro com o Senhor, para ser guardado no celeiro. Porém, quando a gente fala do trigo que é levado ao celeiro, agora olha o que vai acontecer. Agora vem outro anjo, né? E saiu do templo que estava no céu outro anjo, outro mensageiro, o qual também tinha uma foice aguda, tá? A primeira foice está na mão do Filho do Homem, que está sentado sobre a nuvem. A segunda foice agora está na mão de um anjo. E olha o que ele vai dizer assim, ó. E saiu do altar, o altar está falando do altar de incenso, né? E saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo. E aqui nós temos sempre aquela discussão, né? E eu deduzo que está falando sobre o altar de incenso, e eu vou explicar isso para vocês num próximo vídeo, mas existe aquela discussão de que altar ele está falando, porque de todos os utensílios, 2 eram chamados de altar. O altar de sacrifício, que estava no átrio exterior, o primeiro, e o altar de incenso. Esses 2 recebem nome de altar. A arca não é chamada de altar, o candelabro não é chamado de altar, a mesa dos pães da presença não é chamada de altar e nem a pia de água não é chamada de altar. Só que quando ele diz, saiu aquele que tinha o poder sobre o fogo, nós estamos falando do altar de incenso, onde era queimado, ou o altar de holocausto, onde era queimado, né? Um se queimava incenso, no outro se queimava sacrifício. Então existe essa discussão, eu ainda não tenho essa ideia muito bem firmada, mas por essa declaração que diz saiu do templo, eu creio que ele está dizendo que saiu de dentro do lá de cima, né? Saiu de dentro do lugar santo, daquele altar que estava no lugar santo, saiu do templo, né? Até porque, eu vou discutir isso melhor nos próximos vídeos, que quando Deus manda fogo, a Bíblia diz que o fogo sai de diante da presença, e o que estava diante da presença era o altar de incenso. Então o fogo sai de diante da presença e vem até o altar de sacrifício e consome. Isso acontece quando o tabernáculo foi consagrado, acontece quando o templo de Salomão foi consagrado, e isso acontece quando Elias ergue um altar lá em Israel, né, no Monte Carmelo, e isso também acontece, desce fogo do céu, desce fogo diante da presença do Senhor e vem até o altar de sacrifício. Então é uma discussão que a gente vai acabar abordando nos próximos vídeos, mas é um texto que eu queria ler porque ele fala de templo. E aí esse anjo sai do templo e ele vai dizer assim, ó, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança tua foice aguda e vindima. Aqui está falando da colheita da uva. Antes aconteceu a colheita do trigo, agora a colheita da uva. E vindima a terra, porque já as suas uvas estão maduras. E aí você vê que elas são lançadas no lagar, a gente vai ver isso, e aí diz que o sangue correu até os freios do cavalo. Isso aqui tem revelação conectada ao tabernáculo. Sabe? Isso aqui tem conexão conectada ao tabernáculo. Mas eu não vou contar agora porque eu quero gerar essa curiosidade para você assistir os próximos vídeos quando a gente for falar sobre o altar de sacrifício, tá? Vamos ler mais alguns textos, ó. Apocalipse 15, versículo 8, olha o que o texto diz. E depois disso olhei e eis que o templo, mais uma vez uma referência, um link de conexão ao tabernáculo, que era o templo que Deus deu a Moisés como um modelo. Depois disso olhei e eis o templo do tabernáculo, olha aqui a palavra tabernáculo, do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos no cinto de ouro,
pelos peitos, né? Eu não vou abordar com muita profundidade esse texto aqui, porque eu quero abordar com mais detalhes quando a gente chegar lá no propiciatório. Porém, agora o que eu quero comentar com vocês é um breve spoiler sobre o que a gente vai conversar lá na frente, né? Lembra que no dia da expiação, quando se levava o sacrifício até diante do propiciatório, o sangue era levado em uma taça, em uma vasilha, e esse sangue era aspergido 7 vezes sobre a tampa do propiciatório. Depois ele se virava e ele aspergia 7 vezes contra aquele véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. E ele saía até o átrio exterior, ele voltava para o átrio exterior, e aquele sangue na vasilha ele seria derramado sobre a terra, nas proximidades daquele altar que estava do lado de fora, o altar do sacrifício. Esse sangue seria derramado sobre a terra. Quando você olha para essa figura do sacerdote pegando o sangue do sacrifício, ascendendo até o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, tudo isso é uma figura de Cristo. Cristo, ele verte o seu sangue como Cordeiro de Deus, depois ele ressuscita, ele mesmo pega o seu sangue como um sumo sacerdote agora, e ele vai ir até o Santo dos Santos, purificando o tabernáculo, e ele vai chegar diante de Deus. Ele vai agora interceder como sumo sacerdote na arca, por todo o povo. Porém, agora, depois, quando tudo isso acontecer, quando Cristo tiver cessado, terminado de fazer a expiação, a Bíblia diz assim, ó, que o sacerdote ele saía, ele voltava para fora com aquela vasilha com sangue e ele ia derrubar sobre a terra, do lado do altar de sacrifício. E mais uma vez a gente olha para esses 7 anjos e eles são uma figura que, de certa forma, apontam para Cristo. Olha as vestimentas, linho fino, um cinturão de ouro. É a mesma tipologia do Filho do Homem quando ele aparece em Apocalipse 1, no meio dos 7 castiçais. Roupa branca com peitoral de ouro, né? Com um cinto cingido de ouro. Esses 7 anjos estão vestidos da mesma forma. É como se esses 7 anjos estivessem apontando para o Cordeiro de Deus que vai executar a ira. Ele fez a expiação dos pecados pelo povo, agora ele está voltando com a taça para expiar. Lembra aquelas 7 aspersões de sangue? Agora, quando ele sai com essa taça da ira, agora ele vai fazer derramar esse sangue sobre a terra, e você vê 7 taças sendo derramadas sobre a terra. Então existe toda essa conexão. Mas, volto a dizer, hoje é só uma pincelada, eu quero mostrar para vocês como essa expressão, templo, tabernáculo sendo aberto nos céus, arca, essas coisas, tudo isso está aparecendo no livro do Apocalipse. E além das passagens de hoje, tem tantas outras, mas você só vai ver se você acompanhar o estudo todo, tá?